Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica. Hoje nós teremos a leitura do capítulo 39 e o 40 de Gênesis, o capítulo 20 dos Salmos e o capítulo 20 do livro de Mateus. Ok? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, provido o alimento, tem nos dado nossa casa, nossos bens, nossa família, nossa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã com quem podemos nos alegrar e caminhar juntos nessa jornada. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos mais essa leitura bíblica, fala ao nosso coração e transforma a nossa vida, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: "Venha para a cama comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: "Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: "Venha para a cama comigo." Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: "Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora." Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: "O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora." Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: "Foi assim que o escravo me tratou?" ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro.
Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Bom, José foi um homem muito abençoado, né? Em tudo que ele fazia, o Senhor abençoava, fazia prosperar, e ele encontrou então favor aos olhos do seu dono, em primeiro lugar, né, o Potifar, e posteriormente do carcereiro, né? E ele foi prejudicado realmente por uma mentira, né, contada ali pela esposa de Potifar. José nos dá uma lição muito, muito importante, né? Ele nos mostra que quando nós estamos fora, né, do da nossa própria parentela, da nossa própria família, quando nós estamos longe, ausentes, né, da onde é o nosso lugar, a gente deve procurar manter o nosso bom testemunho. Associando ao contexto da igreja, é muito fácil nós sermos bons cristãos dentro da igreja, né? Mas quando nós estamos fora do contexto da igreja, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, as tentações que nos cercam são muito grandes, né? José teve nas suas mãos toda a riqueza ali de Potifar, né? Teve a possibilidade, inclusive, de, de, de ter um caso ali com a mulher do Potifar, enfim. E ele, mesmo com todas essas tentações o cercando, ele manteve íntegro o seu comportamento, né? Então, essa é uma excelente lição que nós temos aqui de José, um homem comprometido com Deus, né? Inclusive, na resposta que ele deu à mulher, quando o pegou pela roupa e tal, quando, né, tentou arrastar ele disse aqui, olha, no versículo 9: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quer dizer, ele tinha consciência muito viva de que Deus estava com ele, de que ele pertencia a Deus e que ele deveria manter um bom testemunho, mesmo quando nenhum dos seus familiares, nenhuma das pessoas a quem ele deveria prestar contas, né, estava presente. Então, um excelente exemplo de José. Vamos seguir aqui Gênesis capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os dois oficiais e o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você
lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato eu fui roubado das terras dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então, veja, José ele interpreta o sonho daquele rapaz. É uma interpretação boa, né? Porque ele vai ser restituído ao seu cargo e ele pede para que aquele homem seja seu intercessor perante Faraó. E ele diz aqui, olha, fala em meu favor e tudo mais, porque eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então ele está dizendo, olha, eu sou inocente. Essa é uma questão interessante da gente ver na história de José. Ele, ele foi completamente injustiçado, né? Tudo que aconteceu com ele foi por causa de pecados de outros contra ele, né? Os seus irmãos o venderam, ele foi comprado lá como um escravo, mentiram a respeito do seu comportamento ético, que foi a mulher de Potifar, que fez com que ele estivesse preso. Quer dizer, ele é vítima de uma série de injustiças e mesmo assim ele preserva a sua integridade. Isso é um exemplo importante, uma lição importante das Escrituras. Mesmo injustiçados, mesmo ofendidos, mesmo estando vivendo numa situação difícil por conta do que fizeram contra nós, nós precisamos manter a nossa integridade. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque o nosso ímpeto natural é pela rebeldia, é pela vingança. Mas José tem dado um excelente testemunho no Egito. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então José pediu que ele intercedesse em seu favor, mas isso não aconteceu. Ainda não era aquele momento, o momento de ser livrado, né? E muitas vezes a gente confia nos homens, né? Confia que eles possam de alguma forma nos favorecer, nos ajudar, e nem sempre esse favor, essa ajuda chega, né? Isso significa que a gente deve, então, não confiar em mais ninguém, se rebelar contra tudo e contra todos. Não, não é isso. Mas é a gente se lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente pode, sim, ter expectativas boas, mas se caso nos frustremos, não nos desencorajemos, o mundo não se acabou, porque no momento certo o Senhor há de nos socorrer. E às vezes vem por meio de gente até que a gente nem esperava. Às vezes a gente é mais favorecido por aqueles de que a gente não esperava nada do que daqueles de que a gente esperava muito. Isso é muito comum. Então, muito bem, vamos agora ao Salmo 20. É isso mesmo? Deixa eu conferir. Isto mesmo, Salmo 20. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Mais um golinho de água aqui.
Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Vale até repetir, hein? Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Salmo belíssimo. Oração pela vitória. Volto a dizer que é importante a gente interpretar estes salmos de Davi, considerando ele como representante, como um tipo, como uma figura que precede a figura de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque por vezes nós desejamos, né, que Deus conceda, por exemplo, aqui, tudo que o nosso coração almeja, que realize tudo o que nós planejamos, né, que Deus satisfaça todos os nossos desejos. Se não falamos isso diretamente para nós mesmos, por vezes a gente usa essas palavras em relação a outros, né? E o nosso desejo, olha, que Deus conceda tudo que tiver no teu coração, que Ele satisfaça todos os seus desejos e tudo mais, né? A gente precisa perceber que muito do que o nosso coração deseja e almeja é baseado em desejos carnais, desejos egoístas, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Os nossos sonhos, né? Nossas vontades. Agora, nesse caso aqui, do Salmo 20, nós temos aqui a figura de Davi apontando para a figura de Cristo, que tem o seu desejo, o seu coração completamente santificado, né? O coração de Cristo, coração completamente santificado. E o de Davi, claro que ele era um pecador e tudo mais, mas a gente vê exemplos muito positivos, né? Em Davi, a Bíblia mostra isso, né? Ele era de fato um representante de Cristo e fez isso muito bem, né? Ele era homem, pecou muitas vezes, mas o ponto é que aqui ele está destacando o coração de um rei realmente comprometido com a glória de Deus, né? Então, quando esse rei tiver em tribulação, que o Senhor lhe responda, que o Senhor lhe proteja, né? Que o Senhor envie socorro, que ele se lembre das ofertas de cereais, dos holocaustos, ou seja, alguém altamente comprometido com a glória de Deus. Então a oração a Deus é a este homem de Deus, este santo homem de Deus, que o Senhor conceda os desejos do seu coração, né? É claro, tem pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que refletem muito bem o caráter de Cristo. Tem desejos santos, tem desejos que exaltam a glória de Deus, que visam a expansão do reino de Deus, gente que sonha com o avanço do Evangelho. Nesse caso, eu acho que valeria sim também a gente usar essas palavras, né? E falar que o Senhor conceda esse desejo do seu coração, que o Senhor atenda a isso, né?
Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para com quem a gente está falando isso, desejando essas coisas. Que talvez o desejo do coração dessas pessoas não seja tão bom como a gente espera, né? Como a gente esperava. Muito bem. E aqui voltando também, inclusive, né? Fala aqui do rei. Quer dizer, não são palavras a serem aplicadas a todos sem exceção, mas a um rei específico, né? Alguém que representa o reino de Deus. Bem, agora Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficam desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O denário, diz aqui, que é uma moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então, quanto vale o dia de trabalho? Bom, de acordo com o salário mínimo do Brasil aí, sinceramente eu não sei. Não sei se é R$ 50, R$ 40, não vou fazer os cálculos aqui para não errar. Mas ele combinou um salário de um dia com aqueles que começaram a trabalhar logo de madrugada, cedinho. Os que começaram a trabalhar às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, também ganharam 1 denário, mesmo tendo trabalhado menos. Né? E o dono daquelas terras, né, ele quis dar o mesmo valor para todos eles, independente de quanto tempo trabalharam. Né? E os que chegaram antes, começaram a trabalhar antes, acharam que foi injusto em fazer isso. Né? Ele fala: não, eu estou dando do que é meu, não me é lícito dar, fazer o que eu quero do que é meu. Muitas vezes a gente faz essas avaliações, né, também em relação à igreja, ao povo de Deus. Nossa, tinha uma aranha aqui. Olha só. Uma aranha daquelas de perna longa. Bom, vamos seguir. Às vezes essas avaliações acontecem no contexto da igreja também, né? Nossa, mas a pessoa acabou de se converter, né? Ela faz um ano que converteu, morreu e já foi para o céu e vai ganhar a mesma coisa que eu, que já estou há 50 anos trabalhando aqui na obra do Senhor. É injusto? Trabalhou tão pouco? As pessoas que fazem esse tipo de consideração, elas não entenderam a
a graça. O que significa graça? Graça é graça. Graça é favor imerecido. Quer dizer, Deus foi gracioso conosco, se nos chamou há 50 anos atrás para a gente servir a Ele dia após dia, durante 50 anos. Assim como Ele foi gracioso com este que chamou há 1 ano e já o levou embora, tendo Ele trabalhado tão pouco. Tudo é graça. Nem aquele merecia ter sido chamado nas últimas horas do dia, nem aquele que começou a trabalhar muito tempo atrás também não merecia trabalhar ali. Não merecia, não era dever de Deus ter chamado ele há tanto tempo mais. Então essas considerações são falhas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Novamente, um novo anúncio da sua morte e da sua ressurreição. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a mãe como é que é o nome deles aqui? A mãe de Tiago e João, está aqui no título, perdão. A mãe de Tiago e João queria que seus filhos tivessem um papel importante ali, né, à mesa, com Jesus. Queriam que eles tivessem uma posição de honra e de glória. Eles, obviamente, também queriam isso, né? Então eles queriam ser os maiores. E aí Jesus vem aqui, chama eles de lado e fala: Olha, vocês não entenderam nada ainda. Vocês não entenderam nada. Olha para o contexto político. Os governantes, eles são autoridades, eles dominam. Eles são servidos pelos que estão debaixo deles, né? Aliás, a gente está vendo nos últimos dias, né, aumento de salário para os juízes, para os parlamentares, né? O salário mínimo aí, ruim como sempre, né? Então eles sempre recebem mais aumento, muito, ganham muito. E são servidos por quem? São servidos pelo povo, né? O povo que paga por todas as regalias que eles têm. Todos os presidentes são assim. Todos. Né? Presidentes, juízes, parlamentares, todos eles ganham, eles são servidos pelo povo. Estão mais sendo servidos do que servindo ao povo, né? E são iludidos aqueles que acreditam que em homens
que na verdade estão ali para servir ao povo, né? A gente pode até criar boas expectativas sobre um ou sobre outro, mas na minha pouca experiência de vida, o que eu tenho visto é que todos seguem pela mesma linha, pelo menos até aqui. Espero que outros surjam com melhores intenções, né? Mas Jesus está dizendo, olha, tá vendo lá? É assim que funciona. Entre vocês vai ser diferente. Entre vocês, os maiores são os que servem mais. Os grandes são os últimos. Porque estão seguindo o meu exemplo. Ele diz no versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer, o Senhor dos Senhores, que é digno sim de toda a honra e de toda a glória, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quem somos nós, né? Queremos de alguma forma sermos servidos, sermos favorecidos, sermos reconhecidos. São desejos pecaminosos do nosso coração. E a gente tem que eliminar isso. Tem que lutar contra isso. Porque o exemplo que Jesus nos deu foi de alguém que serve, não que é servido. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Olha só, uma coisa que está me ocorrendo agora, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas olha que interessante. Na parte anterior, nós vemos aqui o pedido de uma mãe por seus filhos. Um pedido egoísta, um pedido pautado em desejos pecaminosos, errados, né? E Jesus não atende esses pedidos. E aqui vemos 2 cegos pedindo a Jesus: Senhor, que sejam abertos os nossos olhos. E ele vai prontamente, atende a esse pedido. Olha que coisa bonita. Em outros textos, mais para frente, a gente vai ver, né, acho que até aqui em Mateus deve aparecer isso, quando Jesus fala, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso vai ser dado a vocês, etc. Tudo isso está condicionado a pedidos que sejam aprovados por Deus. Tudo que nós pedimos e que são desejos legítimos e aprovados por Deus, que não seja para nossa própria glória, né? Não sejam pedidos para o nosso próprio aprazimento, são pedidos que serão atendidos. Então a gente precisava aprender a pedir, e pedir bem, pedir o que é certo. Por exemplo, né, usando aqui o exemplo desses cegos de Jericó, eles eram cegos literalmente, fisicamente. Mas pegando como exemplo deles aqui, se nós orássemos assim: Senhor, eu tenho tanta dificuldade em entender as coisas do Senhor. É como se eu tivesse os olhos fechados, como se eu tivesse escamas nos meus olhos, para entender a realidade espiritual, para entender a obra de Cristo, para entender a Tua palavra. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Tem compaixão de mim. Imagina entrar numa luta com Deus. Senhor, eu quero ter mais discernimento espiritual, eu quero ter mais entendimento da Tua palavra, eu quero ler e conseguir compreender o que a Tua palavra me diz. Senhor, me ajuda a aplicar a Tua palavra na minha vida, abre o meu coração, abre os meus olhos espirituais. Pergunta: você acha que Jesus não responderia positivamente uma oração como essa?
Eu tenho certeza que sim. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até mais.